Olá, sejam bem-vindos a um novo podcast do Spotify, Trechos de Sabedoria. Muito obrigada pela sua presença virtual e energética aqui no meu programa, afinal nem tudo é presença física. Gente, hoje será apenas uma breve introdução sobre quem é essa locutora que vos fala, qual o objetivo desse podcast, sobre o que falarei a partir do próximo episódio, que oficialmente vai ser o primeiro episódio, e o porquê eu escolhi esse nome, Trechos de Sabedoria. Então, quem sou eu? Quem é essa locutora que vos fala? Meu nome é Flávia Oliva, eu sou canceriana, nasci no lindo sábado de feijoada, no dia 10/7 de 1982, às 17 horas e 15 minutos, aos 8 meses de idade, e desde então sempre amei a natureza e os animais. E por volta dos meus 4, 5 anos de idade, eu comecei a falar: mamãe, quando eu crescer serei médica dos animais. E assim foi. Segui minha vida em busca deste sonho. Fiz meu colegial técnico em patologia clínica aos 14 anos, que é da 8ª ao 3º colegial. Na minha época a gente chamava de colegial, né? Quem é da minha época sabe. Aí aos 16 anos e meio eu fiz vestibular, consegui ingressar na universidade em Morumbi, em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, no Brasil, para o curso de medicina veterinária. Só que aí, gente, a idade mínima para cursar, para entrar na universidade, são 17 anos e precisava estar com o curso médio completo. Eu ainda faltava acho que uns 2 meses para acabar. Então, minha mãe trancou a matrícula na universidade, esperou concluir os 2 meses de ensino médio que faltava. Nessa ordem, eu completei 17 anos e aí eu ingressei na universidade. E quando eu ingressei na universidade, eu me senti meio assim, diferente, vamos colocar assim. Eu sempre fui, aos olhos dos outros, meio exótica, esotérica. Eu sempre me interessei por energia, espiritualidade, natureza, sustentabilidade, animais, preservação dos ecossistemas, psicologia e autoconhecimento. Então, gente, ao longo da minha jornada, eu me formei médica veterinária no ano de 2005 aqui no Brasil, na Universidade em Morumbi. Fiz algumas pós-graduações, né? Então eu realizei o meu sonho de ser acupunturista, que mexe com energia, fisioterapia, quiroprata para animais de todas as espécies e raças. Então eu fiz pós-graduações nessas áreas que eu mencionei e também fiz pós-graduação em aromaterapia, que é a cura com os cheiros, né? Com os aromas. Psicologia positiva e propósito de vida pela PUC em 2020. E eu estudei acupuntura na China no WFAS, World Federation Acupuncture Moxibustion Societies. Nos Estados Unidos, em 2007 e 2008, eu também fiz o meu curso de fisioterapia. Fiz o meu mestrado na Europa, na melhor universidade pública do país, e passei em primeiro lugar. Só tinham 2 vagas. Fechei o meu mestrado com a tese do seguinte tema: acupuntura e sinomose, que é uma doença viral letal. Eu fiz meu mestrado do ano de 2020 até o ano de 2023 e agora voltei para o Brasil para continuar os atendimentos domiciliares de acupuntura e físio e terapias naturais para cães, gatos, cavalos, animais exóticos. Agora não mais em São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santo André. Não! Agora é só em Indaiatuba, interior de São Paulo, cidade de Indaiatuba, Campinas, Itu e região. Então, com a VET Terapias. A minha empresa é a VET Terapias. Eu sou criadora e proprietária dessa VET Terapias, que é acupuntura, fisioterapia e reabilitação veterinária domiciliar para cães, gatos, cavalos e tudo que eu consegui ajudar, os animaizinhos que eu consegui ajudar. E eu venho executando esse meu ofício há 20 anos, sempre com muito amor, ética, responsabilidade e profissionalismo. Você pode acompanhar a minha jornada nas redes sociais, no meu canal do YouTube, no Instagram, que é @vetterapias, no plural. Doutor abreviado, que é DRA, Flávia Oliva. Então é VET Terapias, DRA, Flávia Oliva. É Oliva, um VA no final. E principalmente o meu site, que eu acho que o meu site é bem completo, é vetterapias.com. Vetterapias no plural, vetterapias.com. E aí no meu site você vai poder conhecer o meu currículo, tem foto de os meus principais diplomas, pode assistir jornais e alguns vídeos que tem lá, de alguns programas que eu já participei, ler revistas e jornais,
fazer essas leituras, são coisas muito interessantes lá, onde eu participei nessas revistas, fui colunista dessas revistas e jornais por mais de 5 anos. Você pode também assistir o meu trabalho na TV Record, aparecendo no Balanço Geral e no Jornal da Record, Reabilitando Animais. No SBT, com um domingo legal, na época que o Gugu Liberato era vivo, faz muitos e muitos anos, aí nem existia YouTube, nem nada dessas coisas. Também no programa TV Aparecida com a Claudete Troiano e muitos outros programas, a maioria deles estão lá no meu canal do YouTube. Também lá no canal do YouTube você pode ver alguns depoimentos antes e depois de animais que eram paralíticos, que tinham dores crônicas ou doenças crônicas e que os colegas veterinários indicaram a eutanásia, mas a reabilitação veterinária fez com que eles voltassem a andar e tenham uma qualidade de vida adequada. Sou especialista também em implante de ouro, que é uma acupuntura permanente, que ao longo dos episódios, gente, eu vou falando mais especificamente sobre esse assunto para vocês. E, gente, resumindo, eu adoro tudo que fala e que mexe com energia. Tem outras profissões? Sim. Já dei aula de espanhol numa escola chamada CNA aqui em São Paulo. Já fiz curso técnico de gastronomia numa escola de culinária chamada IGAS. Sou comissária de bordo, né? Antiga aeromoça. Tenho cursos de massoterapia, litoterapia, que é a cura com cristais, florais, reiki, musicoterapia, cromoterapia, que é a cura com as cores. Enfim, tem bastante coisinha aí nesses 20 anos que eu aprendi. Eu fiz também uma faculdade incompleta de naturologia na Universidade Embi Morumbi. Eu só parei, não desisti, eu parei porque eles erradicaram o curso noturno e eu já era veterinária, então tinha que trabalhar de manhã e de tarde, fazer a faculdade à noite. Eles tiraram o curso noturno e eu tive que interromper. Fiz 2 anos de faculdade de naturologia. E para quem já me conhece, ou para quem já reconheceu a minha voz, eu fui radialista em 2009, fui comunicadora da Rádio Mundial 95.7 FM com o programa Bem-Estar Animal, onde eu abordava questões de acupuntura e fisioterapia. Em 2009, gente, falar de acupuntura e fisioterapia e florais para animais era uma coisa muito, né, o pessoal me achava meio bruxinha, né, meio maluquinha, porque ninguém escutava falar disso. Até hoje, muitas pessoas nem conhecem a reabilitação de acupuntura, florais e fisioterapia para animais. Imagina no ano de 2009, né, onde eu comecei essa jornada. Então, qual é o objetivo desse podcast? O objetivo desse podcast é que eu sinto necessidade de falar sobre assuntos, gente, como preservação da natureza e sustentabilidade, espiritualidade, que é diferente de espiritismo, psicologia, autoconhecimento, tratamentos naturais para animais. Porque, assim, as poucas pessoas que eu tenho meu convívio diário, que estão do meu lado, já estão, assim, saturadas de tanto ouvir eu falar dessas coisas. E muitas conseguiram já colocar em prática e outras não. Né? Por exemplo, gente, vamos reciclar. Eu tenho 20 anos que eu falo para muitas pessoas próximas de mim: recicla, separa o lixo, mesmo reciclando, já ainda está poluindo. Não existe um buraco negro que você joga as coisas lá e some. Então tem gente que há 20 anos eu falo isso, ainda não começou a reciclar, e eu já não tenho mais para quem falar, né? Então, um exemplo agora básico de reciclagem, mas entre outras coisas, de psicologia, que às vezes tem uma colega, alguém que vem reclamar, vem falar uma situação, eu aconselho, mas a pessoa acaba que toma o rumo dela e tá tudo bem também, cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas eu sinto necessidade de falar para quem realmente quer me ouvir. Se você está aqui, você escolheu estar. Você não está olhando para mim, fazendo que tá me escutando e não tá me ouvindo, né? Então você tá interessado no que eu tenho para te dizer, você tá aqui de livre e espontânea vontade, pelo seu próprio livre-arbítrio, e vai ser sempre muito bem-vindo aqui no meu canal, no meu podcast Trechos de Sabedoria. Então, eu tinha essa necessidade de botar a boca no trombone, né? Que hoje não é mais a boca no trombone, é botar a boca no Spotify, no podcast. E ver se alguém gostaria de ouvir os milhares de assuntos profundos incríveis que eu tenho para falar para vocês, que talvez você nunca tenha escutado ainda, ou pior, você já escutou assuntos como esse, mas assim como eu, você não tem quase ninguém para falar desses assuntos tão importantes e profundos, que infelizmente não são todas as pessoas que se interessam em te escutar, ou simplesmente você está na crista da onda, mas as pessoas ao seu redor ainda estão entrando no mar
Continuo no estágio que chamamos de adormecimento da alma, enquanto você já está na jornada do despertar. Aí fica difícil a comunicação, né? Você tá aqui, a pessoa tá lá, não dá. Acaba que você começa a falar, a pessoa não te entende, você se sente falando sozinho. Então aqui nesse espaço, é um espaço que a gente tem para ter essa conexão de mentes e almas e para abordar assuntos profundos que muitas vezes a gente não encontra em qualquer lugar. Assuntos importantes do dia a dia. Então é para isso que eu tô aqui, né? Para falar e encontrar pessoas que queiram me ouvir com o coração e com a alma e que nós possamos nos identificar como almas nas mesmas frequências energéticas e vibracionais, formando uma enorme corrente de luz, uma trilha de luz inabalável. E assim poderemos contribuir para um mundo melhor, sem poluição, sem maus tratos aos animais, rios e florestas, com mais autoconhecimento, diminuindo o nosso próprio sofrimento, né? O autoconhecimento da alma e não só o desenvolvimento intelectual que a gente aprende nas escolas. Se a gente tivesse aprendido isso desde o começo, como viver, como é a vida, controlar as emoções, por que não agir de determinada forma, por que não se frustrar, o que é sobre você, o que é sobre o outro, nós não estaríamos com tantos problemas hoje psicológicos, como depressão, excesso de estresse e um monte de outras coisas que a gente vai abordar nesse programa. O problema é que a gente não teve isso porque a gente não recebeu dos nossos pais, porque os nossos pais não receberam dos nossos avós essas informações profundas de autoconhecimento. E aí as pessoas só dão o que elas têm. Como os nossos pais e avós não tiveram para passar pra gente, a gente cresceu sem. E estamos numa geração sofrida, sem saber como fazer. Então, nossa geração foi a geração que começou a ir aos psicólogos, tentar entender um pouco, e estamos tentando passar isso para os nossos filhos. E eu vejo que com o tempo as coisas vão melhorar, tanto na parte psicológica, de autoconhecimento, de sustentabilidade, de natureza. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Mas para isso a gente tem que começar. E precisamos começar agora. Neste momento. Não adianta só para a escola, aprender matemática, inglês, português, é importante. Mas eles te criam, né? O sistema cria a gente para trabalhar, estudar e pagar conta. Mas aí você vira um robozinho, não sabe quem você é, não tem autoconhecimento e adoece emocional e psicologicamente. Bom, agora por que não é, na verdade, o que eu vou falar, qual é o capítulo que eu vou falar no próximo, nosso primeiro episódio, na verdade, né? O que eu vou falar no nosso primeiro episódio? Eu vou falar um pouco sobre microplástico e sustentabilidade. Microplástico e sustentabilidade. Gente, é uma coisa muito importante que a gente tem que saber. Você que tem criança pequena, você que tem neto, quer deixar um mundo melhor para sua família, quer ter mais saúde, eu vou abordar tudo isso, uma coisa muito séria que está contaminando o mundo, é muito importante. Então, aguardem os próximos episódios. E por que eu escrevi e escolhi o nome, né? Na verdade, escolhi o nome Trechos de Sabedoria. Gente, porque não dá para saber tudo de tudo. Mas se a gente souber um pouco de cada assunto, a gente nós podemos nos transformar em humanos mais despertos, a fim de entendermos o verdadeiro motivo e os objetivos de estarmos encarnados nesse maravilhoso planeta Terra. Então, bora nos embrenharmos nessa jornada, muitas vezes desconhecida, com a finalidade e o objetivo de encontrarmos a luz, esclarecimentos dentro de nós e nos transformarmos na melhor versão para nós mesmos e, consequentemente, para o mundo? Bora lá? Então diga sim! Eu já senti a sua vibração da sua resposta positiva daqui, hein? Então ficamos combinados dessa maneira. No primeiro episódio, nos próximos dias, nos encontraremos novamente com o tema microplástico e sustentabilidade no meu podcast, Trechos de Sabedoria. Ainda quer saber mais sobre mim? Visite o meu site vetterapias.com, Instagram, @vetterapiasdra, doutora, né, DRA, Flávia Oliva, o canal do YouTube, tem o Google Business com mais de 60 depoimentos, tá tudo lá para você conferir. Então é isso, pessoal. Obrigada pela sua presença e audiência. Desejo uma semana de paz, alegria e realizações. E para finalizar os meus podcasts, eu sempre falarei frases com trechos de sabedoria.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Um abraço, gente. Até logo.